E aí, gente, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras feitas no mês de agosto. E agosto foi o mês que eu acho que o mês que eu menos li em 2025. Apesar de que foi uma quantia boa de quadrinho, eu li 36 quadrinhos, só que eu li muita coisa fininha, mensal, uns gibis de super-herói menores que você lê mais rápido e tal. E mais pro começo do mês também eu meio que passei por uma ressaca literária, não tava com muita vontade de ler nada assim, eu tava meio empacado nas leituras, sabe? Parecia que nada me empolgava muito, mas enfim, depois pegou no tranco e consegui fazer até que bastante leitura. Eu coloquei, dei andamento em algumas séries que eu tô lendo, né? Ainda não tô em dia nessa específica que eu pensei, mas tô quase, vou ficar em dia agora em setembro se tudo der certo. Mas também é provável que não dê certo, né? Porque eu sempre falo aqui que eu vou ler tal coisa no mês e tal coisa, e acaba chegando outros quadrinhos, outros passam na frente e tudo mais. Então acaba que às vezes eu falo que eu vou ler alguma coisa e acabo não conseguindo ler, né? Mas enfim, foram 36 quadrinhos bem variados. Li bastante quadrinho italiano, li bastante super-herói esse mês também, que era uma coisa que eu tava sentindo falta, né? De ler mais super-heróis. Mas, enfim, eu vou mostrar tudo certinho para vocês, sempre separadinho por editora e falando aqui o que eu achei de cada um desses quadrinhos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar, de hypar o vídeo também. E caso seja do seu interesse, vire também um membro aqui do canal Estante Narrada, que com R$5 por mês você tem acesso a todos os benefícios e você pode conferir esses benefícios clicando no botãozinho de Seja Membro ou no link na descrição do vídeo também. E caso você se interesse por algum quadrinho que eu mostre aqui ao longo do vídeo, todos esses quadrinhos, os que tiverem na Amazon pelo menos, vão ter um link aqui na descrição para comprar eles na Amazon. E caso você faça isso, você ajuda o canal aqui com uma pequena comissão. Não muda nada para você, mas me ajuda muito. Mas agora sim, vamos começar com quadrinhos italianos. Esse mês eu li só um quadrinho da Editora 85, que é uma pena. Desde que eu comecei a ler Bonelli foi o mês que eu menos li Editora 85. E o único volume que eu li foi Dhampir, volume 4. Né? Esse volume tem as histórias A Ilha da Bruxa, Os Rebeldes, Nascido no Pântano e Delta Blues, com roteiros do Maurizio Colombo e do Mauro Bozelli, e desenhos do Stefano Andreucci, Stefano Casini e Maurizio Dotti. Mas, apesar de eu ter lido pouco Editora 85 esse mês, esse volume 4 aqui de Dhampir é o volume que eu mais gostei até agora. Tá? Essas duas últimas histórias, Nascido no Pântano e Delta Blues, eles formam uma história só, né? É uma história em duas partes, digamos assim, e é uma história muito bacana que vai falar muito sobre rock, né? Sobre blues, sobre o mito do Robert Johnson, que era um guitarrista excelente, que tem existe uma lenda de que ele fez um pacto com um demônio em uma encruzilhada, né? E tem aquela música Crossroads, que ficou muito famosa pelo Eric Clapton, e é uma música que eu adoro Eric Clapton, tanto que eu tô com uma camiseta do Eric Clapton, eu não pensei nisso antes de fazer o vídeo. Mas enfim, é uma história muito bacana, a melhor história do Dhampir que eu li até agora. Assim, obviamente que tem várias coisas inventadas ali no meio, né? Porque Dhampir é uma história de vampiros, mas tem várias informações muito interessantes sobre algumas bandas. Fala sobre o Lynyrd Skynyrd, por exemplo, que é uma banda que eu gosto, e eu não sabia que a maioria dos membros originais da banda tinha morrido num acidente de avião, por exemplo. Isso é citado aqui na história. É muito bacana, mas as outras duas histórias, A Ilha da Bruxa e Os Rebeldes, também são bem bonitas, né? Esse aqui Não, peraí, deixa eu mostrar o desenho da primeira história primeiro. Essa aqui é a arte da Ilha da Bruxa, uma história bem bacana. Depois dos Rebeldes, é um desenho que eu não gostei tanto. Os rostos dos personagens são meio esquisitos, assim. Mas o desenho do Maurizio Dotti nas duas últimas histórias é inacreditável, assim. Um desenho maravilhoso, muito lindo mesmo. E o melhor volume de Dhampir que eu li até agora. Né? O Dhampir já tá no volume 11, se não me engano. Eu tenho aqui em casa até o volume 6. Vou tentar ler o volume 5 agora em setembro. Agora, indo para a editora Mitos,
Eu li um voluminho da Tex Mensal, esse aqui, o Tex 669/34, com a história O Gosto Amargo da Vingança, escrito pelo Pasquale Royu e desenhado pelo Giovanni Freghieri, que tem um desenho absolutamente maravilhoso. Eu adoro o Giovanni Freghieri. A primeira vez que eu vi um desenho dele foi no crossover Dylan Dog e Martin Mister, que é um quadrinho que eu nem gosto tanto, só que a arte é realmente maravilhosa. Ele desenha mulheres muito bem. Assim, ele desenha como ninguém realmente. É um dos meus desenhistas favoritos da Bonelli. E essa história é muito bacana porque é a terceira parte da história das 4 viúvas negras, né? Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre as 4 viúvas negras, que eu fiz mostrando 3 quadrinhos do Tex, e esse estava entre eles, mas é um arco em 3 partes, né? Então essa aqui é a última em que vai terminar a história. Essas viúvas, né? Elas são viúvas de bandidos que o Tex matou. O Tex ou o Kit Carson ou o Kit Wheeler, né? E elas estão buscando vingança e querem matar o Tex e os seus companheiros, e a história vai girar em torno disso. Uma história muito bacana. É o primeiro arco completo que eu leio numa Tex mensal. Realmente gostei bastante. Agora vai ter uma sequência de Ken Parker, né? Ken Parker foi a série que eu falei que eu dei um andamento aí. Ken Parker atualmente está no volume 30. Eu já tenho todos os volumes aqui em casa, mas eu estava atrasado e agora eu estou dando uma adiantada. E esse mês eu li 6 edições do Ken Parker. Deixa eu pegar todas elas aqui. Aqui, eu li 6 edições do Ken Parker, do volume 20 até o volume 25. Mas mostrar aqui certinho, primeiro o volume 20, com as histórias Ódio Antigo e Apache. Muito bom isso aqui. Ken Parker não tem erro, não tem uma história ruim do Ken Parker. O volume 21, com as histórias Algumas Senhoras de Pouca Virtude e As 7 Cidades de Ouro. Esse Algumas Senhoras de Pouca Virtude é uma história excelente, uma das que eu mais gostei do Ken Parker. O volume 22, com as histórias A 2 Passos do Paraíso e Na Estrada para Yuma. O volume 23, com as histórias A Mulher de Cochito e A Vida de Ada. A Vida de Ada é uma das histórias mais famosas e celebradas do Ken Parker, e é realmente uma história incrível, assim. Provavelmente é a melhor história do Ken Parker que eu já li, e é engraçado que nela o Ken Parker mal aparece. O Ken Parker aparece nas últimas 20 páginas, assim, de uma história de 100, e ela é toda contada através das lembranças da Ada. A Ada é uma criança negra, né, no começo da história, que já nasceu numa família de escravizados, né, eles moram num casebre ali no terreno da casa do patrão deles. Então a Ada vai contar toda a vida dela até o momento ali em que ela vai conhecer o Ken Parker. É uma história lindíssima, pesadíssima e maravilhosa, assim. E é engraçado que, mesmo sem saber, né, a gente deve muito à Ada, para quem lê Bonelli principalmente, porque no texto de introdução desse quadrinho é falado que a Julia Kendall só foi criada porque existe essa história da Ada, né? Ele fala que ele escreveu essa história com uma personagem principal feminina e não sei o que lá, e foi isso que deu a ideia, então, para o Giancarlo Berardi criar a Julia Kendall, né? E isso é um fato incrível, assim, porque Julia Kendall é maravilhoso, mas essa história da vida de Ada também é inacreditável, assim, é realmente muito bom mesmo. Aqui o volume 24, com as histórias A Verdade e Raça Selvagem. E por fim, o volume 25, com as histórias Sangue Vermelho e Histórias de Soldados. Essa Histórias de Soldados também é uma história muito boa e muito interessante, porque normalmente as histórias têm o Giancarlo Berardi como escritor e um desenhista, né? Tem o Ivo Milazzo, o principal, mas tem o Bruno Marrafa, tem o Carlo Ambrosini, enfim, tem vários caras. Só que nessa história, Histórias de Soldado, tem como desenhista o Renato Polese, o Jorge Trevisan, o Carlo Ambrosini e o Ivo Milazzo. Porque nessa história, o Ken Parker vai encontrar um escritor, e é um escritor que existiu de verdade até, daí o Giancarlo Berardi inventou esse encontro entre eles, e nesse encontro
esse escritor vai começar a contar algumas histórias pro Ken Parker, né? E cada história é desenhada por um cara diferente. É muito, mas muito bacana mesmo, né? Esse é o desenho principal do presente, digamos assim, de quando eles se encontram, mas aí já entram os outros desenhistas. Por exemplo, aqui é um desenhista diferente. Não sei ao certo quem desenhou o que aqui, mas, enfim, dá pra perceber que são vários desenhistas diferentes, né? Esse aqui também muito bonito, com um traço mais rabiscado. Acho que esse é do Trevisan. E tem essa última história aqui que ele conta com esse outro traço. Enfim, muito bacana. Ken Parker é um dos melhores quadrinhos de todos os tempos, assim. É realmente maravilhoso. E é um quadrinho que eu indico para qualquer um. Mesmo que você não goste de histórias de faroeste, como era o meu caso. Hoje em dia eu gosto muito de faroeste. Vocês vão ver outros quadrinhos de faroeste aparecendo aqui ainda nesse vídeo. Mas mesmo para quem não gosta de faroeste, Ken Parker é sensacional, assim. E apesar de ser um quadrinho padrão da Bonelli, de que você pode ler qualquer história sem depender das anteriores, né? Não tem uma cronologia amarradinha nem nada assim que você não vai entender as histórias, Ken Parker tem uma linha cronológica, tá? Ler tudo na ordem vai deixar a sua leitura melhor, vai deixar a sua leitura mais carregada de informações, digamos assim. E apesar de já estar no volume 30, praticamente todos os volumes ainda estão em estoque. A Mitos sempre relança esses volumes logo que esgotam. Então, assim, eu não poderia recomendar mais para vocês, que é realmente ler Ken Parker, porque é inacreditável. É realmente um dos melhores quadrinhos de todos os tempos, assim. Agora, os últimos 2 quadrinhos aqui da editora Mitos são as duas Julia Graphic Novel. Né? Esse é o volume 1, com a história O Caso do Criminólogo Assassino, e o volume 2, com a história O Caso do Luna Park. O volume 1 tem o roteiro do Giancarlo Berardi e do Maurizio Mantero, com desenhos do Antonio Marinetti. E essas Julias Graphic Novel, além do tamanho maior, né, ela não tem o formato italiano padrão, elas são coloridas. Olha só. Eu já mostrei elas no meu vídeo de aquisições da Garage Sale, né? Mas, enfim, elas são todas coloridas. Eu não gosto de ler quadrinhos da Bonelli colorida, eu acho que fica meio estranho. Aqui os personagens parecem meio sem vida, assim, todos parecem meio manequins de plástico, é meio esquisito isso. Mas, assim, não é nada que atrapalhe a leitura e você acaba se acostumando. Mas esse volume específico aqui, do Caso do Criminólogo Assassino... aliás, as Julias Graphic Novel não são na mesma linha temporal da série principal da Julia. Eles são com a Julia mais nova, ainda estudante de criminologia. Mas enfim, esse volume aqui do Caso do Criminólogo Assassino, a Julia vai acompanhar um professor dela até uma convenção de criminólogos, né? Sei lá, uma Comic Con de criminólogos, digamos assim. E nesse encontro, um desses criminólogos vai acabar morrendo, né? E todos ali viram suspeitos, menos a Julia, porque ela não conhecia esse cara, né? Ela só foi a convite do professor e começa a investigar ali o que poderia ter acontecido com essa pessoa. É uma história bacana, só que eu acho que essa Julia Graphic Novel fica muito abaixo do nível padrão das histórias da Julia, né? Eu acho que se alguém começar a leitura da personagem pelas Graphic Novel, vai gostar muito. Porque é realmente bom, é acima da média de quadrinhos de super-herói, por exemplo. Mas eu, por exemplo, que já li umas 10 histórias da Julia, um pouco mais da série principal, eu acabei sentindo que o nível cai um pouco, sabe? Mas ainda assim, é muito bom, sim. Vale a pena, mas já vá... Assim, se você é um leitor de Julia, já vá esperando que vai ser um pouco mais fraco, tá? Mas não é ruim de jeito nenhum. E o volume 2 aqui, O Caso do Luna Park, tem roteiro do Giancarlo Berardi e do Lorenzo Causa, acho que é Lorenzo, com desenhos do Claudio Piccoli, ou Piccoli, não sei pronunciar o nome dele. E aqui também sofre da mesma coisa, de que os personagens parecem manequins, eles são muito estáticos, assim, eu acho meio estranho. Mas essa história é um pouco melhor do que do Caso do Criminólogo Assassino, mas ainda segue o padrão de não ser tão bom quanto
a série principal da Júlia. Nessa história, a Júlia vai num parque de diversões que abriu ali na cidade, um parque itinerante, e quando ela tá para ir no passeio ali de um trenzinho que tem dentro do parque, o trenzinho vem com uma pessoa morta, né, com a garganta cortada, e ela vai começar a investigar isso. Mas não tem só essa trama da pessoa que morreu, né? O quadrinho já começa com um dilema entre os moradores de Garden City e esse pessoal do parque de diversões, porque eles não querem o pessoal lá, porque eles falam que esse parque de diversões pode tirar o valor do bairro e coisas assim, sabe? Enfim, esse papo meio idiota, na minha opinião. Mas, enfim, toda a história vai girar em torno disso. É melhor do que o caso do criminólogo assassino, mas ainda não é a Júlia como a gente conhece e ama, né? Não é aquela história excelente como o Jerry Desapareceu, né? Que é o volume 6, que é a melhor história de Júlia. Assim, as graphic novels não brilham, não saltam aos olhos, mas ainda assim são boas leituras e para quem gosta da personagem vai gostar bastante também. Agora, saindo dos quadrinhos italianos, vamos para a editora Comic Zone. Da Comic Zone eu li um quadrinho só, mas é provavelmente o melhor quadrinho de 2025, que é Dormindo Entre Cadáveres, escrito pelo Luiz Moreira Gonçalves e desenhado pelo Felipe Parucci. Esse quadrinho é sensacional, inacreditável. Vai ter uma resenha específica sobre ele, o roteiro já tá escrito, só falta eu gravar. Mas, assim, eu já recomendo para vocês com toda a força do mundo, leia esse quadrinho, porque é realmente maravilhoso. Assim, na minha opinião, de tudo que saiu em 2025 e que eu li em 2025, é o melhor quadrinho do ano. Assim, sem dúvida nenhuma, vai estar no meu top 3, pelo menos, de 2025. O Luiz Moreira Gonçalves, ele é português e ele não é um escritor, né? Esse é o primeiro trabalho dele, mas na verdade ele é um médico e esse quadrinho vai contar a história dele, né? Porque ele foi um médico de campanha durante o período mais tenso da pandemia de Covid-19, né? E ele morava em São Paulo, ele era professor de química na USP. E quando a pandemia estoura e começa a morrer muita gente, ele recebe um e-mail falando que em Rondônia tá precisando muito de médico, que tá em falta e tem muita gente morrendo por lá e sofrendo e tudo mais. E ele decide responder esse e-mail e vai para Rondônia para ajudar as pessoas. E é mostrado logo aqui no começo do quadrinho que ele, depois disso tudo, né, ele mandou uma mensagem pro Felipe falando que ele estava pensando em transformar tudo que ele passou ali num livro de contos, de crônicas, de tudo que aconteceu. Só que daí ele pensa um pouco mais e ele acha que seria melhor transformar isso em uma história em quadrinho e convida o Felipe para fazer esse quadrinho. E é realmente maravilhoso, sim. O desenho do Felipe Parucci eu gosto muito, né? Eu já gostava muito dele antes. Ele tem, por exemplo, o Apocalipse, por favor, o Autoajuda, o Já Era, e, assim, são todos quadrinhos excelentes, só que são quadrinhos um pouco mais voltados pro humor, né? Às vezes trata de um tema sério, como o Apocalipse, por favor, o personagem principal tem depressão e coisas assim, mas é sempre com muito bom humor. E aqui eu acho que é o primeiro trabalho dele que ele não tá escrevendo e só desenhando, né? Mas ele tem um traço mais rabiscado, parece que é tudo no lápis, assim. É muito, muito bonito. E eu acho legal que ele vai adaptando o traço dele, porque umas horas mais tensas, assim, que a pessoa tá sendo entubada ou coisas assim, ele deixa o traço um pouco mais incerto e parece que o traço dele causa uma ansiedade maior no leitor. É muito bacana isso. Por exemplo, aqui. Assim, é uma coisa de louco. E o Luiz Moreira Gonçalves, né, como eu falei, é o primeiro quadrinho dele, mas também é uma história excelente, né, a história real, como eu disse, e é muito pesado, assim, muito pesado mesmo. Eu sei de várias pessoas aí que choraram lendo esse quadrinho. Eu, pessoalmente, não chorei, mas teve várias partes, assim, que eu senti um aperto no peito, de tão pesada realmente que é a leitura, e eu nem consigo imaginar como alguém que perdeu uma pessoa na pandemia, né? Perdeu um pai, uma mãe, um irmão,
lendo esse quadrinho. Eu, felizmente, não passei por isso e já achei uma leitura pesadíssima, então, assim, é um quadrinho que eu recomendo muito, só que eu acho que para algumas pessoas pode ser uma leitura que vai despertar alguns gatilhos e abrir algumas feridas que talvez pode não ser tão interessante, né, de fazer isso. Mas enfim, é um quadrinho inacreditável, muito bom mesmo, e vai ter uma resenha sobre ele. Agora, indo para a editora Pipoca e Nanquim, primeiro aqui eu li um mangá, que é o Shigurui, o Frenesi da Morte, volume 1. Escrito e desenhado pelo Takayuki Yamaguchi, baseado na obra do Norio Nanjo. O desenho é uma coisa de louco, é muito bonito, só que eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque é um mangá que tem muita violência, muita cena de nudez, e assim, quando tem violência é realmente, assim, tripas voando e assim, coisas completamente bizarras. É um mangá realmente muito violento, e a história também é bem bacana. Em breve vai ter um vídeo sobre ele também, mas o Shigurui vai contar a história desse personagem principal aqui, que eu esqueci o nome. Eu sou ruim de decorar nome em japonês. Mas enfim, no começo da história vai ser um duelo entre o personagem principal e um outro samurai. O personagem principal não tem um braço e o outro samurai é cego. Só que logo no começo eles já param essa batalha para contar a história que existe entre esses dois samurais, né? E volta pro passado, o personagem ainda tem os dois braços, o outro cara ainda não é cego, e a gente vai ver então o que aconteceu para chegar nesse ponto, né? E é um mangá longo, é o mangá mais longo que a editora Pipoca e Nanquim vai ter no seu catálogo por enquanto, porque essa coleção vai fechar em 10 volumes, mas eu já tô muito empolgado para continuar a leitura, porque é realmente muito empolgante, muito envolvente, muito bem escrito, a história é muito boa. Enfim, é tudo muito bom aqui nesse mangá, mas em breve vai ter um vídeo específico sobre ele, então fiquem atentos aí no canal. O outro quadrinho da editora Pipoca e Nanquim que eu li é também um dos melhores quadrinhos de todos os tempos e um dos melhores quadrinhos que eu tô lendo esse ano, que é o Blueberry. Eu terminei aqui o volume 3 de Blueberry, escrito pelo Jean-Michel Chalier e desenhado pelo Jean Giraud, mais conhecido como Moebius. E nesse volume 3 é o volume que mais dá para perceber a evolução do Moebius enquanto desenhista. Por exemplo, esse é o primeiro capítulo, que já tem um desenho muito bonito, só que ainda está longe daquele Moebius que a gente conhece normalmente. Só que, olha só o último capítulo, a diferença de traço. Por exemplo, olha essa página. Já tá muito diferente, tá muito melhor. O que já era bom, assim, só melhora. É muito interessante ver essa evolução do Moebius enquanto desenhista, né? Porque o Blueberry foi um dos primeiros trabalhos que ele fez na vida, e ele fez por boa parte da vida também, né? O Blueberry começou nos anos 60, aqui já vai até 86, então passou muitos anos, ele foi evoluindo. No meio do Blueberry ele criou a persona do Moebius, né? Que é a persona que faz os quadrinhos de ficção científica e tudo mais. Então, por isso que aqui ele assinava ainda como Jean Giraud. Mas Blueberry é, assim, provavelmente quando eu acabar de ler, vai se tornar o meu quadrinho de faroeste preferido, passando até o Ken Parker, porque é realmente sensacional, assim. É muito, mas muito bom. Eu sempre tive um pouco de preguiça de ler o Blueberry, porque ele tem muito diálogo. É uma leitura demorada, tá? Eu demorei quase um mês para ler esse volume, eu demorei quase um mês inteiro, porque eu lia ele bem aos pouquinhos também. Eu lia quando eu chegava do trabalho e quase nunca dava para ler uma história completa. Mas assim, eu acho que eu acho que ler o Blueberry é interessante fazer realmente aos poucos, aproveitando as histórias, aproveitando a arte, porque é realmente, assim, maravilhoso. E é muito legal também de ver a evolução do personagem, né? Porque no começo o Blueberry é um jovem que faz parte dos casacas azuis, né? Ele faz parte do exército dos Estados Unidos e tudo mais. Aqui ele já tá mais velho, ele tem cabelo branco. Então é muito legal de acompanhar toda essa aventura
e a vida do personagem, né? É realmente muito, muito bacana. Os extras do quadrinho também são muito bons, vale muito a pena ler os extras. Sei que tem gente aí que pula todos esses extras, mas recomendo muito a leitura. Eu, pessoalmente, leio os extras aos poucos também, né, pra não demorar mais, assim, porque são 20 páginas de extras de uma vez. E o que eu faço é tirar a foto das páginas e ir lendo aos poucos, né? Ler, sei lá, quando eu tenho um tempo no trabalho, por exemplo, coisas assim. Mas leiam os extras, porque vale muito a pena. Mas principalmente leiam Blueberry, porque é maravilhoso. O volume 1 tá esgotado, se não me engano, mas a Pipoca Nanquim já falou que vai trazer de volta. Então, se eu fosse vocês, eu já garantiria os volumes que tem em estoque também para não deixar esgotar. E, assim, não posso recomendar mais o Blueberry. Com certeza vai se tornar um dos meus quadrinhos favoritos da vida. Agora, indo para a editora QS Comics, eu li 2 quadrinhos da editora. O primeiro deles é Bloodrick, do Andrew Crank. Já tem um vídeo sobre ele aqui no canal. É um quadrinho bem bacana, um quadrinho divertido. Né? Aquele quadrinho que você lê quando chega do trabalho, cansado e tudo mais, e quer dar uma relaxada. Esse é o tipo de quadrinho perfeito, assim. Não é o quadrinho que vai te fazer pensar e nem nada assim. Mas é muito divertido. O quadrinho vai contar a história desse bárbaro aqui da capa, né? Que é o Bloodrick, em busca de comida. Ele tá perdido na neve, morrendo de fome, e a única coisa que ele quer fazer é achar comida. Uma história muito bacana. O desenho é lindo, o desenho é realmente maravilhoso, assim. Olha só isso. Tem umas partes bem gore também. É muito bacana. Mas, enfim, já tem um vídeo sobre ele aqui no canal que eu recomendo que vocês vejam caso tenham interesse. E o outro quadrinho da editora QS Comics, que ainda não tem vídeo, mas vai ganhar em breve, também é um dos melhores quadrinhos do ano. Eu tô percebendo aqui que esse mês eu li vários quadrinhos que muito provavelmente vão estar na lista de melhores de 2025, que é Western. Muito, mas muito bom esse quadrinho. Ele é escrito pelo Jan Van Hamme e desenhado pelo Gregor Rosinski, que é a mesma dupla, por exemplo, do Grande Poder do Shininkel, que é o melhor quadrinho que eu li esse ano, né? O Dormindo Entre Cadáveres é o melhor quadrinho do ano, mas o Grande Poder do Shininkel saiu ano passado e eu só li esse ano, e é o meu quadrinho favorito do ano até agora. Mas o Western é muito, muito bom. Ah, e também é a mesma dupla do Torgal, que vai sair agora pela editora Pipoca Nanquim. E esses outros trabalhos da dupla só tá mostrando o tanto que o Torgal pode também ser um dos melhores quadrinhos do ano, né? Porque o Torgal é a série principal deles, né? A série mais longa e tudo mais. Então, eu tô muito empolgado para ler também o Torgal. Esse é um trabalho mais recente da dupla. Ele saiu originalmente em 2001, né? O Torgal, o Grande Poder de Shininkel, são dos anos 70 e 80, se não me engano. Então esse é um trabalho mais recente. Não sei se é o último trabalho deles, mas enfim. E também mais um quadrinho de faroeste, né? Como o próprio nome já diz. Um desenho também lindo do Gregor Rosinski. O desenho dele aqui já está bem diferente do Grande Poder do Shininkel, por exemplo. Né, que já é um artista mais maduro, digamos assim. Mas é um traço assim, absolutamente lindo. E essa história vai ser uma história de vingança. Né? E eu não posso falar muito aqui para não dar spoiler, mas no começo da história tem um homem que está caçando... caçando não, né? Ele está procurando um sobrinho dele que teria sido sequestrado por índios. Né? Só que nesse processo, esse homem é morto, a filhinha dele vê ele sendo morto, e aí a partir daí vai contar a história da pessoa que matou o tio dele e vai seguir essa história. Então, e assim, eu não posso falar realmente mais sobre ele, porque é um quadrinho bem curto, é um quadrinho de acho que 60 e poucas páginas. Deixa eu conferir isso aqui. Ele tem 66 páginas, então, assim, é uma história rapidinha de ler, mas é cheia de reviravolta, cheia de plot twist, é muito, muito bom mesmo, e também vai ter um vídeo muito em breve. Esse quadrinho aqui é sensacional. Agora, indo para a editora Darkside. Da Darkside eu li 4 quadrinhos. O primeiro deles aqui é um quadrinho brasileiro,
que é O Fim da Noite, do Rafael Calça, desenhado pelo Diox. O Rafael Calça é o cara do Jeremias, que também é um quadrinho sensacional. E como é meio que um padrão nos quadrinhos do Rafael Calça, ele vai falar sobre racismo no Brasil, baseado na história real da avó dele. Né? Aqui a gente vai seguir a vida de uma criança, e que no começo da história ela é uma criança, e no final da história ela já vai ser uma adulta, e a gente vai ver ela passando por todas essas coisas horríveis que acontecem ao longo da vida, né? Todos esses racismos que ela vai passar. Ela vê a mãe, que é empregada doméstica, ser maltratada pelos patrões e coisas assim, receber mal. O marido dela era alcoólatra e batia nela também. Então vai passar por todos esses casos, assim, que é uma coisa muito triste, mas que a gente sabe que é muito comum no nosso país, e vai contar então a história de vida dessa menina, né? Mas muito bom, um quadrinho muito bonito realmente, vale a pena a leitura. Agora o próximo quadrinho aqui é Drácula Vive, dessa nova coleção de monstros da Universal que a editora Darkseid está lançando. Esse volume é escrito pelo James Tynion IV e desenhado pelo Martin Simmonds, que é a mesma dupla do Departamento da Verdade, que é um quadrinho também sensacional. É meu quadrinho favorito do James Tynion, inclusive. E o desenho do Martin Simmonds é uma coisa de louco. E aqui nessa história do Drácula, talvez seja o melhor desenho que eu já vi dele. É muito, muito bonito. É um desenho pintado. Lembra um pouco o Bill Sienkiewicz, sabe? Esses caras alta classe dos quadrinhos, que fazem meio que pinturas em quadrinhos. É muito bonito, mas também é um baita quadrinho de terror contando a história do Drácula, né? E é uma história que todo mundo já sabe, né? Baseado no livro do Bram Stoker, não sei o que lá. Teve o filme do Gary Oldman. Enfim, Drácula é um dos personagens mais adaptados do mundo. E a gente tá cansado de ver essas histórias. Mas esse volume aqui do Drácula Vive é muito bacana. A história é muito bem contada. O James Tynion sabe muito bem escrever terror, né? Praticamente todos os quadrinhos dele são de terror e suspense, coisas assim. Tem o Renfield, é o melhor personagem. Ele tá sempre com o rosto todo branco, assim. É muito bizarro. Mas enfim, vai ter um vídeo sobre ele, mas também sobre outros quadrinhos do Drácula aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo juntando 3 quadrinhos, e um outro quadrinho que vai ter nesse vídeo é também Drácula, também da editora Darkseid. Esse é escrito pelo Marco Canavo e desenhado pelo Corrado Roy, né? Um quadrinho italiano do Drácula. E o Corrado Roy é um gênio do desenho, assim. Ele é um dos meus desenhistas favoritos. Eu conheci o trabalho dele esse ano e já é um dos meus desenhistas favoritos. E vocês vão entender o porquê. Olha só isso. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida em quadrinhos. O Corrado Roy, assim, não tenho o que falar dele. Olha só. É só realmente elogios, porque, assim, cada página que ele faz é uma obra de arte. Nunca vi ninguém fazer alguma coisa do jeito que ele faz. O pessoal fala muito do Alex Ross, né, que faz um desenho muito realista. Eu gosto muito do Alex Ross também, mas o que o Corrado Roy faz aqui é uma coisa de louco. E também vai ser, então, mais uma releitura do Drácula, né? Esse quadrinho, na verdade, chama Drácula, a Ordem do Dragão. E vai mudar algumas coisas ali na história do Drácula e tudo mais, mas também muito, muito bacana, mas vai ser mais comentado no vídeo que eu vou fazer sobre o Drácula. E o último quadrinho da Darkseid que eu vou mostrar é um quadrinho que, infelizmente, eu não gostei. É um quadrinho que eu estava muito ansioso para ler, que eu sempre achei muito interessante, pela capa, pelos desenhos, pela temática da história também, mas que, infelizmente, não me agradou, que é o Mal-Estar, escrito e desenhado pelo Antoine Mallard, um cara francês, não sei pronunciar o nome dele certo,
E esse quadrinho, ele ganhou o Angoulême de quadrinho de policial e suspense no ano que ele foi lançado. E, assim, até 80% do quadrinho, ele é excelente, é um quadrinho muito bom. Só que o final, assim, dá uma brochada, parece que a história toda vai meio que do nada pra lugar nenhum. Você não entende bem os objetivos dos personagens, as consequências também são meio esquisitas. Mas, enfim, a história desse quadrinho é que tem um assassino serial matando as pessoas em uma cidadezinha costeira, né? Uma cidadezinha pequena do interior em que nada nunca acontece. Só que acontece então de aparecer um assassino que ele tá matando jovens com um taco de beisebol, né? E vai contar a história então de um jovem principal, mas também dos amigos dele, tentando, assim, meio que sobreviver com tudo que aconteceu, né? Tentando tocar a vida. Eles não estão caçando o assassino nem nada assim, mas tem algumas subtramas, né? A amiga deles do grupo é uma jovem um pouco mais complexa, ela, assim, é mais pobre e ela quer sair dali, só que ela começa a tomar umas decisões erradas para isso. Enfim, é muito bacana a ideia da história. O desenho é lindo, eu adorei o desenho disso aqui. Só que conforme a história vai passando, você vai percebendo que meio que tá indo pra lugar nenhum, sabe? Assim, eu acho que se você encontrar esse quadrinho bem barato, vale a pena dar uma chance. Porque realmente, 80% da história é excelente, o desenho é maravilhoso, só que depois dá uma caída boa na qualidade da história por conta do final. Mas enfim, tá aí Mal-Estar da editora Darkside. E agora a última editora que eu vou mostrar aqui para vocês é a editora Panini, que foi a editora que eu mais li esse mês. Só da Panini tem 17 quadrinhos. E eu vou começar pelos mangás. Eu falei do vídeo do Drácula, que vai ter o Drácula do James Tynion, o Drácula italiano, e o outro quadrinho que vai ter nesse vídeo é #DRCL, né, o mangá do Drácula. O Drácula Midnight Children, esse é o volume 3, escrito e desenhado pelo Shinichi Sakamoto, que tem, eu falei no último vídeo de leituras do mês, que aqui tem o Drácula Michael Jackson. É igualzinho o Michael Jackson, é bizarro isso. E é o quadrinho mais diferente do Drácula que eu já li também. Ele tem uma pegada muito onírica, assim, do nada os personagens começam a dançar. Se fosse um anime, seria um musical, assim, de terror. É muito interessante, muito bacana. Aqui vai ter uma presença muito grande do Van Helsing, né? Esse é o Van Helsing aqui no mangá. Mas esse mangá conta a história de um grupo de jovens, né, que estuda em uma escola, como se fosse um internato, né? Eles moram na escola até que o Drácula começa a causar alguns problemas ali na região, né? Ele veio da Transilvânia de barco, eu esqueci o nome do barco agora, mas enfim, também é uma história famosa e tudo mais. E ele transforma em vampiro essa personagem aqui da capa, inclusive, que é o Luke, né? Mas que também é a Lucy. Ele tem uma coisa meio de transição de gênero que é muito bacana. É a melhor personagem do mangá de longe. E aqui a Lucy tá sofrendo muito com os efeitos de ter sido mordida pelo Drácula. E aqui vai ter uma presença muito maior do Drácula, como não teve nos 2 primeiros volumes. E esse grupo de crianças, junto com o Van Helsing, vão tentar então meio que proteger o lugar ali do Drácula e mandar ele pra longe, né? E assim, cada vez mais esse quadrinho vai ficando mais e mais bizarro. É uma coisa de outro mundo que acontece aqui. E é bem terrorzão assim mesmo, tem umas partes bem pesadas. Essa parte aqui específica que eu mostrei um pouco pra frente, acontece uma coisa horrível e é tudo muito gráfico assim. É realmente um mangá pra adultos, né? Um mangá pra maiores de 18 anos, mas também é um mangá lindo assim, é maravilhoso tudo que acontece aqui nesse mangá. O que acontece não, na verdade, né? Porque acontece várias coisas horríveis. Mas o jeito que ele é escrito, o jeito que ele é desenhado, o jeito que ele é contado é muito, mas muito bonito mesmo. Como eu disse, tem uma pegada meio onírica, digamos assim.
é uma leitura muito diferente, assim, realmente. Eu acho que pra entender do que eu tô falando é só realmente lendo o mangá, mas vale muito a pena. E os dois outros mangás que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês são da mesma série que agora eu tô em dia. Se não me engano, ainda não saiu um volume novo, que é Initial D, né? Eu li, no caso, o volume 7 e o volume 6. Agora eu tô esperando o lançamento do volume 8, porque Initial D é muito bacana. Provavelmente é o quadrinho que eu mais tô gostando de acompanhar, sabe? Eu não tô nem deixando acumular volume, nem nada assim. Eu leio assim que chega. Aqui, no caso, demorou um pouco pra eu ler, né? Eu li 2 volumes de uma vez, mas eles saíram meio que juntos também. Mas, enfim. Initial D é um mangá de drift, né? De corrida de rua nas montanhas do Japão. É muito, mas muito legal mesmo. Pra quem gosta dessa temática, né? Pra quem gosta de Velozes e Furiosos, Need for Speed e coisas assim, jogos de carro, né? Forza. É um mangá sensacional. Assim, os desenhos são muito bonitos. Todos os carros são carros reais, né? Tem o Toyota Trueno, tem o Mitsubishi, acho que é o GTR. Enfim, é tudo muito bacana. Eles falam várias coisas mais técnicas sobre carros, de melhorias que eles fazem no motor, rotação do motor e coisas assim. É muito, mas muito bacana. Não sei se alguém que não tenha interesse nessa área vai gostar do mangá, porque enquanto história, ele também é muito bom, né? Ele conta a história do Takumi, que é o personagem principal, que tá ali melhorando como piloto, se tornando um dos melhores pilotos da região em que ele mora. Vai ter alguns interesses românticos acontecendo, tem vários amigos do Takumi que às vezes tem capítulos focados neles. Enfim, a história é muito boa, só que ela é toda permeada por essa temática de drift, corrida de rua e tudo mais. Então, não sei se alguém que não gosta dessa temática vai gostar, mas realmente eu gosto muito. É muito, muito legal mesmo. Sempre que chega um volume novo eu fico ansioso e tá quase na metade, né? Essa coleção aqui, 2 em 1, vai ter 24 volumes, porque são 48 volumes originalmente. Então a gente já tá aí no volume 7. A gente tá um quarto do mangá, basicamente. Mas enfim, vai ter essa personagem aqui, deixa eu achar, que ela vai ser uma dos interesses amorosos de um dos amigos do Takumi também. Enfim, muito bacana, toda a história é muito bem construída. Apesar de sempre ter corrida de carro, não é uma coisa que fica repetitiva também. É sempre muito, muito interessante mesmo. E eu recomendo muito o Initial D para quem gosta dessa temática, né? Aliás, eu esqueci de falar, mas ele é escrito e desenhado pelo Shuichi Shigeno. E caso você tenha interesse, tem um vídeo aqui no canal sobre o primeiro volume desse mangá, né? Agora, indo para os quadrinhos americanos, mas ainda não em Marvel e DC, eu li aqui o segundo volume de Alien. Esse é o Alien Volume 2, Renascimento, escrito pelo Philip Kennedy Johnson e desenhado pelo Salvador Larroca. Infelizmente, ele não é tão bom quanto o primeiro volume do Alien. O primeiro volume eu gostei muito. Esse segundo dá uma caída, mas ainda assim tem uma história bem bacana. Muita gente reclama do desenho do Salvador Larroca. Eu, pessoalmente, acho um desenho muito bom, muito competente. Olha só. Não entendo por que reclamam tanto assim. Claro, tem vezes que ele faz umas coisas bem ruins, como no quadrinho de Star Wars, por exemplo, que ele só fez um tracing dos personagens e parece que ele só botou um efeito ali na cara deles. Mas o desenho dele aqui no Alien, eu acho que tá muito bacana. E a história não vai continuar diretamente o que aconteceu no primeiro volume, né? No primeiro volume a gente acompanha um cara indo até uma nave em que os aliens se libertaram e vai ter toda essa luta deles na nave. Mas aqui a gente vai acompanhar um outro núcleo de personagens que está num outro planeta. E eles meio que criaram uma sociedade ali naquele planeta, toda em volta de uma religião que eles criam ali também. E, assim, tem alguns religiosos mais fervorosos ali no meio e, assim, tem bastante essa discussão, sabe? Mas vai acontecer, então, de uma nave cair nesse planeta e libertar os aliens ali, daí a gente vai entender o que aconteceu, que vai ter uma conspiração e tudo mais, e é bem interessante e também é bem bom, né? Mas como eu disse, não é tão bom quanto o primeiro volume. Agora eu tô ansioso para ler o Predador,
Eu tenho aqui os 2 volumes do Predador, devo ler esse mês de setembro, mas também não prometo nada. Mas eu tô gostando bastante dessa linha, né, dos quadrinhos baseados em filmes. Tem o Alien, tem o Predador, que, se não me engano, agora saiu o Planeta dos Macacos também, que eu acho que eu também vou pegar. Outra série aqui que eu dei um andamento, e ainda também não Marvel e DC, mas sim da Image, é o Invencível. Esse é o volume 5, Os Fatos da Vida, escrito pelo Robert Kirkman e desenhado pelo Ryan Ottley. Aqui o desenho do Ryan Ottley já tá muito, mas muito bom mesmo. É um desenho lindo, combina muito bem para a história que está sendo contada, né? Porque o Invencível é um quadrinho de super-herói, mas ele também lida com muitos fatos da vida real. Tem todo um arco aqui sobre a namorada do Mike, que vai descobrir que ele é o Invencível aqui nessa edição. Não é spoiler falar isso, tá? Sim, todo mundo sabia que isso ia acontecer uma hora. Mas enfim, nessa edição ela de fato descobre. Aí tem as partes dele contando um pouco do passado, de como que ele ganhou o superpoder. Vai ter ele lidando com a vida de super-herói e também com a vida na faculdade. Enfim, várias coisas. É muito bacana. O Invencível é quase um Peter Parker, assim, né? Que ele tem problemas do mundo real. É muito bacana. Eu já tô aqui com o volume 6 para ler. Também vou ler muito em breve. Essa é certeza que eu leio nesse mês de setembro. Mas uma coisa que eu achei estranho nesse volume 5 é que o Robert Kirkman colocou muito, mas muito diálogo mesmo. Parece um Blueberry do Invencível. Porque olha só isso. Tem muito diálogo. Né? Para um quadrinho padrão de super-herói é até estranho ver umas coisas assim. Mas a leitura não fica cansativa, é uma leitura bem fluida e muito bacana. Aqui vai ter o surgimento de um novo vilão que atua ali na universidade também. A gente vai ver mais o desenvolvimento disso nas próximas edições, né? Mas enfim, muito bacana. Tô gostando muito mesmo do Invencível. Inclusive, acho que foi o Diego que mandou no grupo de membros que ele leu o primeiro volume e não gostou tanto. E, assim, eu sei que aconteceu isso com muita gente, mas eu aconselho pelo menos pegar o volume 2 e 3. E se você não gostar desse volume 2 e 3, aí realmente eu acho que Invencível não é pra você. Mas eu acho que vale a pena, sim, dar uma chance e continuar um pouco a leitura, porque o Invencível começa bom, mas assim, é um gibi ok, e ele só vai realmente melhorando, tá? Cada vez melhor esse quadrinho aqui. Agora sim, indo pra DC. Eu li 2 quadrinhos da DC, e o primeiro que eu vou mostrar aqui foi o último quadrinho que eu li no mês de agosto, né, que foi esse Superman aqui. Superman, o que há de errado com verdade, justiça e um futuro melhor. Um nome gigantesco, né, ele é de grampinho e tudo mais, é uma edição única, com preço bom, né, R$ 22,90. E essa história saiu originalmente em Action Comics 775 em 2001, mas ela é uma historinha fechada, né, por isso que não tem número e nem nada assim. Eu achei uma edição realmente bem bacana. Tem roteiro do Joe Kelly e desenho do Doug Mahnke e do Lee Bermejo, né? O Doug Mahnke fez o... Como chama? Eu esqueci o nome do personagem. O Máscara. Ele é um dos criadores ali do Máscara. E o Lee Bermejo, quadrinista bem famoso aí, né? Fez o Batman Noel, por exemplo. Fez aquele Coringa, que todo mundo tem essa edição. Mas enfim, essa edição aqui é muito bacana. É um gibi curtinho, né? De 48 páginas. Só que ela vai contar a história do Superman lidando com um novo grupo de pessoas superpoderosas que meio que tá fazendo bem, só que para isso ela mata muitas pessoas, né? Ela mata os vilões e só que com isso também morre muita gente e o Superman não gosta disso e decide enfrentar eles. Então é uma história muito bacana. Vai falar muito sobre esse começo dos anos 2000, que teve muito uma outra visão sobre os super-heróis, né? De que os super-heróis tinham que ficar mais violentos. Aí teve o Authority, por exemplo, que fez muito isso, né? Que é uma série bem violenta de super-heróis. Enfim, teve esse amadurecimento dos heróis matando e tudo mais. E aqui vai ser meio que o ponto contrário, né? Vai ser o Superman, o mocinho que não mata e tudo mais, discutindo isso, né? Eu achei muito interessante. Além da história ser bem bacana, com esse grupo
que é a Elite, né, fazendo tudo isso, vai ter também essa discussão bem interessante e que era bem mais forte ali no começo dos anos 2000. Mas um quadrinho bem bacana e vai ter um vídeo específico sobre ele também em breve, mas vale muito a pena, tá? Uma edição única, fininha, R$ 22,90. Acho um gibi bem legal. O outro da DC que eu li, já tem vídeo aqui no canal também, que é o Asa Noturna volume 1, do Tom Taylor e do Bruno Redondo. E esse quadrinho foi um quadrinho que eu terminei de ler e a única coisa que eu conseguia pensar era por que eu não comecei a ler esse quadrinho antes, porque ele é muito, mas muito bom, né? Esse volume 1 aqui é o relançamento da editora Panini. Essa série já acabou, inclusive, acabou acho que no mês de agosto agora, que foi lançado o volume 9, onde acaba essa série do Tom Taylor. Mas enfim, o volume 1 e alguns outros volumes estavam esgotados, a Panini tá trazendo de volta, e eu com certeza quero ler essa série completa, porque é muito, mas muito boa. Tem essa quarta capa muito bacana aqui, com um efeito de Luca, mostrando as várias versões do Asa Noturna, né, enquanto Robin e tal. Muito bacana. Os desenhos do Bruno Redondo são lindos. Eu gostei muito, mas muito mesmo. Ele usa muito o efeito de Luca ao longo do quadrinho, abrindo uma página aleatória aqui, tinha o efeito de Luca. É um efeito que eu gosto bastante, né, dessa narrativa de quadrinho. Mas a história também é muito boa. A história vai contar um período ali do universo DC, logo depois da fase do Tom King no Batman, né? O Alfred morre nessa edição, né, nessa fase dele no Batman, e o Alfred vai deixar uma herança bilionária pro Dick Grayson, que é o Asa Noturna, e então ele vai ter que meio que escolher o que ele vai fazer com isso. E é claro que ele vai fazer o bem de algum jeito, né? Mas além dessa trama, tem também um vilão que tá atuando ali em Bloodhaven, né? Que é o Sem Coração, se não me engano. Que é um vilão que ele tem uma arma que realmente arranca o coração do peito das pessoas, e ele tá atrás do Asa Noturna, porque ele quer o coração do Asa Noturna. Enfim, muito, mas muito bacana. Tem também a história da nova prefeita de Bloodhaven, que estaria mancomunada com o vilão da cidade, né, que comanda a cidade, que eu esqueci o nome do vilão agora, mas enfim, não importa. Vai ter todas essas subtramas só nesse primeiro volume, e eu tô muito ansioso para ver onde tudo isso vai dar. Realmente quadrinho excelente. E agora, os outros quadrinhos que eu tenho para mostrar para vocês são todos da Marvel. E primeiro eu vou mostrar as novas mensais da Marvel que eu li, né? Teve um novo recomeço das mensais com lombada grampeada, um preço melhor e tudo mais. Eu peguei todas as que saíram até agora, mas nem todas eu vou levar para frente, tá? Por exemplo, a revista do Deadpool. Deadpool eu achei bacana, eu achei interessante, eu achei divertida, mas eu não vou fazer a coleção, tá? Foi realmente só para conhecer. Vou fazer um vídeo sobre ela também. Essa edição aqui tem a Deadpool 1 e 2 mesmo, em 56 páginas, com o roteiro do Cody Ziglar, que eu nunca tinha ouvido falar, e desenho do Roger Antônio, que é um desenhista brasileiro e é um desenhista muito bom. Gostei bastante do traço dele. Também não conhecia o Roger Antônio. E, assim, vai ser um novo começo realmente pro Deadpool. Tem algumas coisas que provavelmente são de fases anteriores que eu não sei, porque eu não sou um leitor de Deadpool. Por exemplo, ele tem uma cachorra simbionte chamada Princesa, que acompanha ele nas aventuras. Vai mostrar uma filha do Deadpool também, que é essa daqui, que ela fica numa casa junto com outras pessoas para ser criada, né, enquanto o Deadpool tá fazendo as suas coisas de mercenário. E acontece que o Deadpool vai criar um grupo de mercenários para ganhar dinheiro junto com o treinador. E isso que vai desenvolver toda a série, né? E no final vai ter a presença do Ossos Cruzados, que vai então desenvolver nas próximas edições. Talvez eu leia o primeiro arco dessa fase digital, mas não vou fazer essa coleção não, apesar de ter achado divertidinho. Aí as outras duas aqui eu quero sim fazer a coleção. A primeira delas é Wolverine. Já tem um vídeo sobre essa edição no canal. Aqui também tem Wolverine 1 e 2. Tem
roteiro do Saladin Ahmed, que é um cara que eu não gosto muito, né? Ele cancelou a revista do Demolidor, e tem desenhos do Martin Coccolo. O desenho do Martin Coccolo eu achei muito, muito bonito. Assim, o desenho é realmente o ponto alto dessa história. Mas a história também é bem bacana. Vai contar a história do Wolverine na floresta, morando com os lobos depois do final da fase de Krakoa. E o Noturno vai aparecer lá para tentar recrutar ele de novo para o novo grupo de X-Men que está sendo formado, né? Na primeira edição vai ter o vilão Cypher, né? Que é esse vilão aqui, querendo matar o Wolverine. E na segunda edição vai ser envolvendo o Wendigo. Deixa eu achar uma imagem do Wendigo aqui para vocês. Mas também vai ter o começo de um novo vilão que parece ele não tem uma forma física, parece um vilão que atua em adamantium. Parece que ele pode possuir as pessoas que têm algum tipo de adamantium. É muito interessante e eu espero que seja bem desenvolvido, porque, como eu disse, eu quero fazer a coleção disso aqui. E a mensal que eu mais gostei de todas é Os Fabulosos X-Men, que eu já li os 2 primeiros volumes. Já tem um vídeo aqui no canal sobre esse primeiro e também li o segundo. O primeiro volume tem as histórias X-Men 1 e Free Comic Book Day 2024, Blood Hunt e X-Men. Que é uma ediçãozinha, essa do Free Comic Book Day não é muito importante assim para toda a história, mas o X-Men mesmo tem roteiro do Jed MacKay e do Ryan Stegman, e eu achei bem bacana. Assim, não é nada demais, mas eu achei bacana, vai dar início a esse novo X-Men depois da fase de Krakoa. Eles estão com uma base no Alasca, que era uma antiga fábrica de sentinelas. Muito bacana todo esse começo. Eu, pelo menos, gostei bastante. Eu vi algumas pessoas que não gostaram. E a edição do Free Comic Book Day tem a Jubileu como personagem principal, né? Resolvendo um caso ali de um grupo que está maltratando uma mutante. Bem bacana, mas essa historinha é meio qualquer coisa. Só que o segundo volume aqui melhora muito. Aqui tem X-Men 2 e o Fabulosos X-Men 1. O Fabulosos X-Men tem roteiro, deixa eu achar aqui, da Gayle Simone com desenhos do David Marques. E são desenhos lindos. Olha só isso. Eu gostei muito, muito dessa edição do Fabulosos X-Men. Vai ser o Wolverine, eu esqueci o nome dela, a Vampira e o Gambit tentando resolver o caso desse dragão aqui que eu mostrei pra vocês, né? Mas a gente vai ver outras coisas acontecendo, a gente vai ver eles agindo não, né? Eles vão até um hospital porque tem uma criança que vai morrer e o sonho dessa criança era conhecer os X-Men e eles são os X-Men favoritos dele. É uma parte bem triste, assim, mas que mostra que eles ainda são heróis, sabe? Apesar de ser muito triste, é uma coisa que dá esperança, sabe? Eu achei muito bacana. E depois, o X-Men 2 continua, então, a fase ali do Jed MacKay. Muito bacana, mas o grande astro dessa edição é realmente a primeira edição de Fabulosos X-Men. Agora eu dei andamento aqui, eu fiquei em dia, na verdade, com tudo que saiu no Brasil até agora do Universo Ultimate. Eu li 4 encadenados do Universo Ultimate. O primeiro que eu vou mostrar aqui é o pior de todos, que é o Ultimate Pantera Negra. Esse volume chama Guerra e Paz. Esse é o primeiro volume, só saiu ele até agora. Tem roteiro do Brian Hill e desenho do Stefano Caselli e do Carlos Nieto. Eu gostei bastante do desenho, tá? O desenho pra mim é a melhor coisa do gibi. Mas enquanto história parece que vai meio que do nada pra lugar nenhum. Ele acaba meio esquisito também, né? Apesar de que obviamente vai ter continuação. Só que a história parece que não anda, é meio estranho assim. E assim, todos os outros personagens no universo Ultimate tiveram mudanças significativas, né? O Homem-Aranha virou herói quando ele já tinha uma família formada, por exemplo. Os X-Men também é totalmente diferente. Mas o Ultimate Pantera Negra, eu acho que faltou criatividade, assim, porque parece um quadrinho
padrão do Pantera Negra. Mas, assim, é um quadrinho ok. Depois vem Ultimate X-Men da Peach Momoko, o volume 1. Incrível, 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 incrível. Muito bom. O vídeo dele já tá gravado, vai sair também em breve. Tem o desenho absurdamente lindo da Peach Momoko. Eu adoro esse desenho dela. Olha só, é um desenho todo fofinho, que não combina nada com super-herói, mas é muito bacana. E esse quadrinho também nem parece um quadrinho de super-herói, né? Porque ele vai contar a história dessa personagem, que é a Hisako Ishiki, que é a X-Men conhecida como Armadura. E no começo da história ela tá muito triste, assim, ela tá muito abalada, porque um amigo dela de escola acabou cometendo suicídio por conta de bullying, e ela se sente um pouco culpada por conta disso, né? Porque ela pensa que ela deveria ter ouvido mais ele e, assim, dado mais ajuda a ele. Então vai ter todo esse dilema que ela tá passando, e logo no começo da história também ela vai descobrir que ela tem superpoderes, né? Vai ter meio que a história de origem dela, e nisso ela vai conhecer outras pessoas com superpoderes. Tem um personagem que é uma sombra, né? Esse aqui, na verdade, que vai meio que seguir ela. Ela vai tentar descobrir o que é isso também, e eles vão... os personagens ali, né, eles vão se dar conta de que existe um grupo que pega essas pessoas mutantes falando que vai ajudar, mas na verdade não ajuda, e enfim, isso vai ser todo o desenvolvimento da história daqui pra frente. Realmente gostei muito do Ultimate X-Men. Outro volume 1 aqui é Ultimates, Os Supremos, né? Consertar o Mundo, escrito pelo Dennis Kemp e desenhado pelo Juan Frigeri. Eu achei o desenho bem bacana. Olha só. E aqui vai ser então o surgimento dos Vingadores no universo Ultimate, né? Olha só aqui. E esse primeiro volume é legal, só que é realmente um volume de origem, né? Vai ter vários capítulos que eles só vão ficar recrutando outros heróis. Por exemplo, tem a mulher Hulk desse universo aqui. Ela tem uma origem bem diferente. Deixa eu ver se eu acho a Hulk aqui pra vocês. Mas é bem diferente, eu acho que é a melhor personagem de todas. É bem, bem bacana. Mas enfim, vai ter o Reed Richards aqui, é o Doutor Destino. Vai ter a origem do Homem-Formiga e da Vespa, do Thor, do Capitão América, do Rapaz de Ferro, né, que é o Tony Stark, lidando com todas as coisas que estão acontecendo ali no universo Ultimate por conta do que o criador fez no começo desse universo. E vai ter uma luta final que daí eu já não vou mostrar, mas que é bem bacana e vai, assim, causar um grande problema para eles. Estou bem empolgado para continuar a leitura desse Supremos aqui. Obviamente não tem a qualidade dos Supremos do Mark Miller, por exemplo, mas é um gibi bem, bem bacana. E todos esses aqui do Ultimate vai ter vídeo, tá? Esse aqui, o próximo que eu vou mostrar, já saiu, inclusive. Acho que já saiu. Não, eu acho que não saiu, não. É que eu já tô com um monte de vídeo gravado, eu acabo me perdendo. Mas é Ultimate Homem-Aranha, volume 2. Esse volume é O Jornal, escrito pelo Robert Kirkman, tô maluco. Escrito pelo Jonathan Hickman e desenhado pelo Marco Checchetto e pelo David Messina. Os desenhos são maravilhosos, é o melhor desenho desses quadrinhos do universo Ultimate, e a história também é muito boa, continua bem da onde o primeiro volume parou, né, que o Homem-Aranha e o Duende Verde ficam amigos, eles começam a patrulhar a cidade junto, só que aqui vai ter um desenvolvimento maior do que as armaduras deles podem fazer, né, porque eles ganharam as roupas do Tony Stark, então são roupas muito tecnológicas. Eles vão descobrir que as roupas têm uma IA, e isso pode causar problemas. Vai ter a formação do Sexteto Sinistro aqui desse universo, que o Rei do Crime junta eles para tentar então derrotar o Homem-Aranha e o Duende Verde. E grande parte do quadrinho vai ser uma trama envolvendo o jornal, né, que é o jornal feito pelo Tio Ben e pelo JJ Jameson, depois que eles saíram do Clarim Diário no primeiro volume, e eles estão investigando o caso da compra das empresas Stark.
né? E isso vai gerar muitos problemas, assim, eles vão se envolver em muitos perigos por conta disso, mexendo com pessoas que eles não deveriam mexer. Mas é um quadrinho muito, muito bacana. Já quero muito ler o próximo volume. Agora, saindo do universo Ultimate, esse quadrinho já ganhou vídeo aqui no canal. É o primeiro volume de Quarteto Fantástico do Ryan North. Né? Esse é o que aconteceu com o Quarteto Fantástico, com desenhos do Iban Coelho e do Ivan Fiorelli. Eu não gosto dos desenhos desse quadrinho. Eu acho que poderia ter um artista muito melhor aqui nessa fase, né? Porque as capas são maravilhosas, todas as capas são do Alex Ross, mas os desenhos em si eu acho bem qualquer coisa. Mas pelo menos a história é muito boa, né? O que o Ryan North vai fazer aqui é meio que começar de novo o Quarteto Fantástico, né? A gente vê aqui no começo da história que aconteceu alguma coisa que criou um racha ali no grupo, cada um foi para um canto, né? O Coisa e a Alicia Masters foram viajar, o Johnny tá vivendo numa identidade secreta e o Reed Richards e a Sue Storm também estão em outro lugar. E as primeiras edições desse quadrinho vai ser mostrando o que cada um tá fazendo ali, né? Até que eles vão se juntar e também vai explicar o que aconteceu, o que gerou esse racha no grupo. Muito bacana. E a partir daí vai ter então o grupo todo junto de novo, né? E eles vão ter que lidar com um problema alienígena que está atingindo a Terra e que pode exterminar a vida no planeta. Muito bacana. Eu já tenho aqui até o volume 4 e agora no mês de setembro eu quero ler pelo menos o volume 2, porque tá uma série realmente muito boa. Mas como eu disse, caso você tenha interesse, já tem um vídeo sobre ele aqui no canal. E o último quadrinho que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que infelizmente é um quadrinho ruim, que é Demolidor volume 2 do Saladin Ahmed, né? Esse é o volume Dívida dos Infernos. Tem desenho do Aaron Kuder e do Juan Cabal, mas tem participação de vários outros escritores e desenhistas em uma edição especial, né, que tem várias pequenas histórias. Mas, nossa, eu gostei do primeiro volume, tá? E esse aqui é divertido também, só que já cai muito o nível e, assim, dá pra ver porque a revista foi cancelada. Aqui vai continuar exatamente depois da fase do Chip Zdarsky, né, que no final da fase do Chip Zdarsky o Demolidor morre e volta à vida, só que aqui ele volta à vida como um padre, né, e ele assim, é meio relutante em usar a roupa do demônio, né, do Demolidor, para combater o crime, só que ele percebe que ele tem que fazer isso porque o mundo precisa, só que aqui ele vai ter que lidar com exorcismos, né, porque os demônios dos 7 pecados capitais estão possuindo pessoas que o Demolidor conhece e ele tem que resolver isso. É uma ideia muito esquisita. No primeiro volume eu achei que foi mais bem desenvolvida, foi melhor, só que aqui fica muito estranho. Tem participação do Wolverine, do Mercenário, da Elektra, e aqui a gente vai ver também que o Rei do Crime está tentando pegar seu poder de volta, né, o poder que ele tinha sobre Nova York. E assim, meio qualquer coisa. E depois vem histórias curtas de vários escritores e desenhistas que não precisava, assim. É tudo muito qualquer nota, sabe? Infelizmente, Demolidor é meu herói favorito, mas eu tenho que reconhecer que esse quadrinho tá bem qualquer coisa, bem ruinzinho mesmo. Mas enfim, esses foram os quadrinhos que eu li no mês de setembro, né? Todos os 36 quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seus comentários se você já leu algum desses quadrinhos, se você gosta deles, se você não gosta, qual quadrinho você quer ver um vídeo específico aqui no canal. Comente também o que você leu de melhor esse mês, eu vou adorar saber isso. E caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Dê um like também nesse vídeo. E caso seja do seu interesse, vire também um membro aqui do canal Estante Narrada, que com R$5 por mês você tem acesso a todos os benefícios e você pode conferir os benefícios clicando aí no botãozinho de Seja Membro ou no link na descrição do vídeo também. E claro, caso você tenha se interessado em algum desses quadrinhos, aqui embaixo vai ter um
link de compra para eles na Amazon e entrando por meio desse link, comprando eles ou qualquer outra coisa, você ajuda demais o canal com uma pequena comissão. Não muda nada para você, mas faz toda a diferença aqui para o canal. Mas era isso pelo vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.